Olá, esse é um trabalho da Unileia Educacional no curso de Engenharia de Estruturas Metálicas. Eu sou José Marcos Rodrigues Filho e vou fazer uma leitura mais focada no item 6 da NBR, conforme solicitado na disciplinas de ligações. Inicialmente, entendemos que para termos uma ideia lá na frente desse conjunto, o escopo da NBR, em seu item 1.1, ele é bastante claro que, com base nos métodos dos estados limites, estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos no projeto à temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações. A temperatura ambiente porque não se trata de estruturas especiais vinculadas a alto-fornos, enfim. Temos os princípios gerais da NBR 8.800 de 2008, que no seu item 1.4 vaticina que elas se aplicam às estruturas de edifício destinados à habitação, de edifícios destinados a atividade comercial e industrial e edifícios públicos. Aplicam-se também às estruturas de passarelas de pedestres e a suporte de equipamento, tipo pipe rack. Ela tem algumas restrições, tipo situação de incêndio, que devem ser feitos de acordo com os preceitos da ABNT NBR 14323. Outra restrição são quanto às questões relativas aos impactos e explosões e quanto ao dimensionamento de elementos estruturais constituídos por perfis formados a frio. Dando seguimento e antes de entrar efetivamente no item 6, nós vamos trazer uma curiosidade do item 4521, que é a designação de produtos ASTM, onde a letra M ela quer significar que as dimensões, as propriedades mecânicas são expressas no Sistema Internacional de Unidades, por isso recebem essa letra M. Os aços para perfis, barras e chapas são aqueles que possuem resistência ao escoamento máxima de 450 MPa, megapascal, e relação entre a resistência à ruptura e ao escoamento não inferior a 1,18. Logo, a relação FU-FI não pode ser inferior a 1,18. Ela prevê também as ações da ordem permanente, as ações variáveis e aquelas ações ditas e definidas na norma no seu item 474 como excepcionais. Os importantes introdutórios da NBR 8.800 de 2008, em que julgamos interessante aqueles preceitos e critérios apresentados, vamos agora entrar efetivamente no capítulo 6, no item 6 da NBR, que trata das condições específicas para o dimensionamento de ligações metálicas, sabendo que as ligações metálicas são efetivamente a junção ou a união de duas peças metálicas através já não se usa tanto dos rebites, os pinos, os parafusos e a solda, e para que possam desenvolver o trabalho estrutural desejado aquela peça dentro da segurança e sendo dimensionados no estado limite, conforme a gente já trabalhou. Nós destacamos no item 6.1 as bases do dimensionamento dessas ligações, as considerações da rigidez da ligação entre viga e pilar, muito importante nos edifícios, quando tratamos da relação dos esforços de flexão, de deformações das vigas e dos pilares, e também
no seu 6, item 5, a resistência mínima dessas ligações, aonde a norma apresenta ali a fórmula de cálculo, que o tempo agora nos impede de detalhar, mas consultando vai se ver um roteiro de estabelecer essa resistência mínima das ligações. No seu item 6.1.8, 6.1.9, entendemos interessantíssimos uma boa parada, uma boa reflexão na disposição de soldas e parafusos nos regramentos que a NBR 8800 ela nos apresenta, bem como naquelas situações em que precisamos combinar as conexões, a conectividade através de parafusos e soldas. E entendemos também que são muito importantes as considerações sobre ligações com perfis de seção tubular, onde hoje ou atualmente temos obras com aspectos muito interessantes de arquitetura que dão uma plasticidade, e esse item 6.1.14 ele fala sobre essas. No item 6.2 da NBR 8800/2008, ele foca nas soldas, a ligação, a conectividade através das soldas, passando pelo subitem 621 em generalidades, e chegando num dos que julgo como efetivamente dos mais importantes, junto com o 625, que é o item 622, quando fala das áreas efetivas de soldas de penetração total ou de penetração parcial, detalhando o que é uma solda de penetração total e parcial, as soldas de filete, as soldas de tampão com furos ou rasgos, e a combinação de alguns ou diferentes tipos de solda. O tempo não nos permite aqui fazer esse detalhamento, mas recomendando a todo mundo que for tratar com esses assuntos, que mergulhem nesse item 6.2 da NBR 8800. Da mesma forma, no item 625, ele fala das limitações e também das forças resistentes de cálculo das soldas de penetração, das soldas de filete e das soldas de tampão. O item 6.3 da norma fala parafusos e barras redondas rosqueadas. No item 631, fala dos parafusos de alta resistência, suas áreas de cálculo, o torque, quando necessário você fazer aquela proteção inicial, as áreas efetivas para pressão de contato, as áreas efetivas do parafuso ou da barra redonda e a força resistente de cálculo, que nós vamos ver através das solicitações de tração, de cisalhamento, da pressão de contato nos furos e combinando o cálculo com tração e cisalhamento em algumas situações. Trata ainda do efeito alavanca, de peças longas, das ligações de grande comprimento e o espaçamento mínimo entre furos, o espaçamento máximo entre os furos e a distância máxima de um parafuso ou barra rosqueada às bordas, para que a gente possa evitar fenômenos desagradáveis à estabilidade daquela peça, daquela ligação, daquela conectividade. Bom, dando seguimento, o item 6.4 fala sobre os pinos, os esforços de tensão resistentes de cálculo para essas peças. Chegando ao item 5, os elementos efetivos de ligação, que são as ligações excêntricas, elementos tracionados, elementos comprimidos, elementos submetidos a cisalhamento, colapso por rasgamento da peça de conexão com os furos, as chapas de enchimento, a pressão de contato. Isso é fundamental para que a gente calcule a força de resistência de cálculo à pressão de contato, e a norma ela é bastante pródiga ao nos apresentar esses roteiros de cálculos, e principalmente
qual é a marcha efetiva dentro do estado do limite último. As superfícies usinadas, as superfícies não usinadas, os aparelhos de apoio cilíndricos maciços sobre superfícies planas usinadas e os apoios de concreto, que aí nós vamos entrar naquela ligação do pilar, nós vamos entrar na chapa de base, vamos entrar nos chumbadores e as peças de fundação para que sejam harmônicas essas ligações e possamos transferir as cargas advindas da estrutura via pilar através da chapa de base e os conectores com o seu papel fundamental. Trata ainda no item 6.7 do projeto, montagem e expensão de ligações com parafusos de alta resistência, as forças de proteção mínima de aperto para aqueles elementos de alta resistência e as questões de reutilização de parafusos, quando apregoa que os parafusos em obras que são às vezes transferidas de local, quais aqueles que não devem ser usados, no caso aqueles galvanizados, e quais os que podem ser usados, reutilizados uma vez, desde que o inspetor, um engenheiro com conhecimento, possa dar o seu aval sobre isso. Com esse item, encerramos a nossa descrição sobre a norma 8800/2008, entendendo que o tempo foi o que conseguimos fazer nesse tempo que nos foi destinado. Muito obrigado.